e do E-Social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h47 em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, com uma conexão retomada aí com o vereador Rafael Twin, do PTB, hoje falando sobre vários temas, várias pautas aqui que são importantes aí à nossa população, à nossa cidade, e já de volta com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, só registrar aqui para você fazer a gentileza de abrir o bloco. Tem agora, nessa imagem aqui que eu consigo ver, que é do câmeras do Senzanet, tem sol numa parte da área central, é legal, né? Tem sol numa parte da área central, ali próximo ao Cais da Lapa, curva ali da Lapa, aquela coisa, e mais adiante, né, lá pela 28 de março, aquela região, tá com tempo nublado, tempo fechado aí, o tempo deve ficar assim, né, parcialmente nublado, claro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, neste dia de hoje. Então, Luiz, por favor, abra aí esse bloco aí, por gentileza. Twin, para a gente fazer a transição das pautas legislativas, todas muito importantes, que você levanta muito oportunamente, mas para a parte política, vou fazer uma pergunta relativa ao bloco anterior, que quando eu falei aqui, estava pautado desde ontem, né, falar sobre ordem pública na Pelinca, né, baderna, defesa dos animais e do setor produtivo, que a gente falou pouco, inclusive, perdão. E você vem do setor produtivo, né? E várias coisas, defesa do agronegócio, mais geração de emprego, incentivo fiscal para ter indústria, para a cidade, redução de ITB, de PTU, são uma dessas que você levanta. Inclusive, já entrando na parte política, foram essas bandeiras em defesa do setor produtivo que te fizeram romper com o governo, né? O governo Vladimir. Você até então era considerado da bancada governista, ou de apoio, pelo menos, e a partir dali houve o racha, né? Foi você com o Bruninho e com o Fred, né? E vocês saíram dali, e no meu modelo eu sempre falo isso. Já falei com o Vladimir, já falei com o Fábio Ribeiro, já falei com o Frederico Paes. Ali começou o problema do governo Vladimir com a Câmara, com a saída de vocês três, de graça. Hoje eles admitem isso. Na época eles quiseram falar grosso, mas hoje eles admitem que eles erraram ali e perderam a mão. Mas a defesa do setor produtivo. Campos, eu vou fazer uma pergunta já na transição para a política. Campos é uma cidade que se revelou nos dois segundos turnos presidenciais, de 2018 e 2022, uma cidade francamente bolsonarista. E certamente, talvez o setor onde isso mais aconteça, esse bolsonarismo seja mais maciço,
seja ele é na classe empresarial. Como é que é a sua defesa da classe empresarial, da qual você faz parte, né? Quais são as bandeiras, além das que eu citei aqui, você levanta? E, assim, já mudando um pouco, mais internacional, antes de entrar no local, como é que você está vendo esses primeiros meses do governo Lula? E esse bando de coisa com o governo Bolsonaro, né? Ontem foi preso o diretor da PRF, por daquelas operações no Nordeste. Enfim, teve o Anderson Torres na CPI do Congresso, né? A Polícia Federal, ele é um ex-delegado federal, a Polícia Federal evidenciou várias inverdades ditas por ele, com base em investigação, né? Como é que você está vendo? Como é que é a sua defesa do setor produtivo? Como é que você vê essa questão do bolsonarismo na cidade? Como você vê o governo Lula nesse momento difícil de ex-integrante do primeiro escalão do governo Bolsonaro? Vamos lá, vamos começar pelo setor produtivo, que é uma pauta que me preocupa muito ainda na nossa região. Como você sabe, Luiz, eu tive a oportunidade de rodar o mundo praticamente, mais de 40 países por causa da natação, e dentro do Brasil conheço muitos estados, né? Inclusive agora, graças a Deus, estou acompanhando meus filhos que estão nadando. Inclusive, há pouco tempo atrás, que tem a ver com o que eu estou falando, eu fui a Bauru, no interior de São Paulo, e peguei um carro, né? Desci em Campinas, peguei um carro e dirigi, fui passando por várias cidades, Americana, enfim. E estou sempre no Espírito Santo, a gente volta e meia, eu estou em Vitória. E é gigantesca a diferença do interior de São Paulo, do interior do Espírito Santo, do interior do sul do país, para o que a gente vive no interior do Rio de Janeiro. A gente vive ainda numa dependência aqui em Campos muito grande da prefeitura e muito grande dos royalties. É uma coisa que me preocupa muito. Ontem, por exemplo, eu estive nos 132 anos da SIC e me preocupou alguns discursos lá a respeito da gente realmente ficar... a prefeitura, eu acredito até que a prefeitura esteja tentando fazer coisas boas, mas a gente continua refém 100% da prefeitura. Então, às vezes, vamos dar um exemplo, a prefeitura paga o salário, jogamos tantos milhões de reais no comércio. A gente não pode ficar dependendo de prefeitura mais. O royalties vai acabar. O dia que o royalties acabar, Campos quebra. Então, se a gente não começar realmente, não é só projeto, gente, a gente só escuta, entra prefeito, sai prefeito, projeto para o agronegócio, projeto para a vinda de indústria, projeto. Então, eu defendo muito, sim, a questão da isenção fiscal para a vinda de grandes indústrias para cá. A gente não tem indústria em Campos, a gente não tem geração de emprego em Campos. Tirando um super bom da vida, que realmente gera muito emprego, a gente só tem a prefeitura. O comércio de Campos, a Folha da Manhã está no centro da cidade, não preciso falar para vocês. Olha o centro da cidade, que era o comércio pulsante de Campos, cada vez está menor. Então, assim, o comércio está quebrando. Lógico que a pandemia ajudou muito isso. Nós não temos indústrias vindo para cá. Nós temos uma máquina gigantesca na prefeitura, 28 mil funcionários, que se você pegar em torno de 500 mil habitantes, um funcionário a cada 16 habitantes é funcionário público. Isso contando de crianças recém-nascidas até 100 anos de idade. Se botar de 18 a 60, 70 anos, nós devemos estar falando de 1 a cada 10. Então é muito preocupante a situação atual da cidade de Campos do Goytacazes. E, infelizmente, a população ainda se contenta com o mínimo. Bota um filetinho de asfalto, tá ótimo. Está pagando salário em dia, tá ótimo. E ninguém pensa no futuro. Isso é um grande problema do Brasil. Eu dou isso como exemplo de países que eu conheci lá fora. Dou um grande exemplo que é a Coreia do Sul, que eu sou fã da Coreia do Sul, que passou por guerra há menos de 100 anos atrás e hoje é uma das principais potências do mundo. E eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente do Comitê Olímpico lá coreano, e ele falou: o país só dá certo quando a gente pensa nas gerações futuras. E o tripé que tem que existir, que é a educação, que é a base de tudo, esporte e cultura. E eu não vejo isso em Campos. Eu vejo ações imediatistas, eu não vejo ações a longo prazo, eu não vejo nada aqui na nossa cidade.
nós vamos investir com força no agronegócio para poder exportar pelo Porto do Açu. Nós temos uma dádiva que é geograficamente onde Campos está. Nós estamos no meio de duas grandes capitais, nós temos o Porto do Açu aqui. Campos, para quem não sabe, Campos tem 4.000 quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma noção do que é isso, o Rio de Janeiro tem 1.000 quilômetros quadrados. Campos é 4 vezes maior que o município do Rio. E nós temos uma cidade irrigada com royalties que deu um presente que eu acho que isso foi bom e muito ruim, porque nós ficamos acomodados com royalties e esquecemos de pensar no nosso futuro. E eu não vejo diferença no atual governo, não vejo diferença nos últimos governos, que é realmente parar e pensar no futuro, porque o royalties vai acabar, todos sabem disso. A prefeitura é uma máquina extremamente inchada e a gente realmente está patinando no gelo e quando esse gelo secar, nós vamos cair de cara no chão. Então, realmente, a gente tem que mudar um pouco a mentalidade de campo, mas mudar mesmo com aquele projeto Fênix, que inclusive vocês fizeram parte, Luiz, tirar do papel e realmente cair para dentro, trazer indústria. Vou dar um exemplo aqui do lado. Sabino, quando foi prefeito, eu tive a oportunidade de trabalhar com Sabino como secretário de esporte em Rio das Ostras. Rio das Ostras. Sabino, quando foi prefeito, ele viu aquele boom da Petrobras em Macaé. Estou dando um exemplo aqui muito pertinho da gente. O que ele fez? Ele desapropriou 4 milhões de metros quadrados, colou em Macaé, 4 milhões, colado à fronteira de Macaé, conversou com o governador na época, deu um incentivo fiscal e trouxe. Hoje, lá dentro de Rio das Ostras, colado a Macaé, tem cerca de 400 indústrias de grande porte, no qual elas são obrigadas a empregar pelo menos 80% da população de Rio das Ostras. Eu não sei hoje se essas regras ainda existem, né? Isso tem muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, mas o que está faltando realmente são atitudes políticas que realmente pensem no futuro de Campos. Não adianta ficar só no assistencialismo, que nós vamos ficar parados no tempo. Projetos sociais são importantes, são de extrema importância, principalmente depois de uma pandemia, principalmente para as pessoas que não têm emprego, para as pessoas que precisam de ajuda. Agora, o sucesso de um programa social é quanto menos a população precisar desse programa. Aí sim a gente vai estar numa cidade que está se desenvolvendo economicamente. E me preocupa muito não ver isso em campo. Eu estou vendo realmente uma máquina muito, muito inchada e uma máquina ainda querendo solucionar tudo, e não é por aí. Eu acho que existe, e quando você fala, entrando no gancho aí do bolsonarismo, do lulismo, eu não me considero bolsonarista nem lulista, eu me considero uma pessoa de direita, que pensa muito na questão de projetos sociais. Você sabe que eu tenho projeto social desde que eu me conheço como gente, então eu sou a favor da igualdade social de uma sociedade. Eu acho que cada um deveria participar de alguma forma. Agora, o motivo de eu ter apoiado o Bolsonaro, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu sou contra o passado da história do Lula, da roubalheira que houve da história do Lula. Mas não entrando nesse mérito de política, nesse caso, do desenvolvimento econômico, que eu acho que não tem nada a ver com bolsonarismo e lulismo, eu acho que realmente a gente tem que pensar no desenvolvimento econômico fora royalties, fora prefeitura, e eu não estou vendo isso na nossa cidade. É uma coisa que me preocupa muito, tanto que eu sempre peço para ficar na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu acho que é através acho e tenho certeza, nas minhas convicções, que é através do desenvolvimento econômico, através da incentivo fiscal, através de pagar menos imposto para gerar mais riqueza para o comércio, para a indústria, para gerar emprego, para a gente tirar a população 100% refém da prefeitura, do assistencialismo. É assim que eu vejo o desenvolvimento de uma cidade, é assim que eu vi em qualquer lugar de país de primeiro mundo, no interior de São Paulo, no interior do Espírito Santo, no interior de Santa Catarina. Vejo onde a cidade do interior soube abraçar o agronegócio, soube abraçar a geração de emprego e soube se desenvolver. E eu, infelizmente, ainda não vejo isso em Campos. Eu vejo uma prefeitura muito grande, muito forte, querendo suprir todos os problemas da cidade. E isso é momentâneo. A gente está vivendo um momento, não está vivendo o futuro. Twin, a questão do bolsonarismo foi porque realmente eu não tenho pesquisa para me basear, né? E sem pesquisa isso é muito complicado, mas eu falo em Campos, mas tem pesquisas nacionais. O apoio a Bolsonaro no setor produtivo
foi imenso, deu de lavada. Em Campos, eu quero crer, com todos os empresários que eu conversei, que foi igual. A pergunta sobre o bolsonarismo é só nesse ponto, na interface da sua defesa, enquanto parlamentar, e isso é uma categoria que, francamente, apoiou o Bolsonaro, né? Mais até do que outros, bem mais do que outros. Agora, repetir como é que você avalia os 6 meses do governo Lula, e já entrando no nosso canavial, como diria Capi, uma semana movimentada na pacificação, né? Tem sido uma semana movimentada. É uma pacificação com muitas emoções à espreita, né? Como diria o Roberto Carlos, são muitas emoções. E Garotinho, o ex-governador Antônio Garotinho, abriu a caixa de ferramenta, que é conhecida, né? Contra o presidente da LERJ, deputado estadual Rodrigo Bacelar. Como é que fica essa pacificação com tanto tambor de guerra sendo batido? Rapaz, nós estamos falando de pessoas com gênio muito forte, né, Luiz? Rodrigo, Garotinho, são pessoas, o Rodrigo, uma potência gigantesca na política, né, da nossa região, chegou de deputado a relator do impeachment, depois secretário de governo, hoje presidente da LERJ. Tem que parabenizar, eu acho que Campos tem que ter orgulho de potências políticas que nos representem, então eu torço para o sucesso dele. Garotinho, a gente conhece essa metralhadora, às vezes, esse ódio dele. Eu acho que Garotinho realmente foi um gênio político. Eu só acho que ele errou na questão de usar essa genialidade, às vezes, para o mal, para o ataque. Então, eu acho que Garotinho hoje, se ele continuasse com a política de desenvolvimento, de crescimento, de amor à cidade, poderia ser o presidente da República, mas ele pegou toda essa genialidade dele e realmente foi para a briga, foi para o embate. Eu acho que isso atrapalhou muito ele. Eu estou falando uma visão de fora, eu não tenho contato com o Garotinho, nunca tive. Gosto de Vladimir, nossas filhas estudam na mesma sala, não tem nada pessoalmente contra Vladimir. Eu dei minha opinião como gestão aqui e pensando no futuro de Campos. Nunca fui e nunca pensei em ser político. Você sabe da história, já contei isso diversas vezes. Eu entrei para a política, de certa forma, para defender os meus projetos sociais, defender meus projetos esportivos. E no primeiro turno, eu vi sozinho. Eu tive um embate também lá com o Rafael Diniz lá atrás. Não concordo com muita coisa que o Rafael Diniz fez e acabei me afastando de Rafael Diniz no último ano de governo. Para não traí-lo, não quis apoiar nenhum candidato no primeiro turno, a prefeito. Então eu fui um vereador eleito sem majoritária. No segundo turno, entre Vladimir e Caio, naquele momento eu achava Vladimir mais bem preparado. E no terceiro mês de governo, ele mandou aquele pacote, entre aspas, né, pacote da maldade, que era o aumento do Código Tributário, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, que eu sou contra aumento de imposto. Eu acho que é através do incentivo fiscal à indústria e o comércio que você vai gerar mais emprego, vai atrair, com isso você desenvolve a cidade. Eu bato nessa tecla o tempo todo. Ele botou aquela quantidade gigantesca de aumento de impostos e eu votei contra, e por eu votar contra, todos os projetos esportivos que vocês mesmos acompanharam, elogiaram, e ele mesmo elogiou durante muito tempo, foram todos rasgados e cerca de 20 mil crianças foram para a rua por eu ter votado contra o aumento de imposto. Isso é uma coisa que me magoou muito, me machucou muito na época. Lógico que isso é passado, mas isso nunca foi vergonha. Eu fui nas minhas redes sociais e escrevi, porque a gente estava fazendo um trabalho tão bacana. E, Aloysio, nós todos somos substituíveis. Eu sou substituível, qualquer humano é substituível, às vezes por melhor, às vezes por pior. Mas quando você faz um projeto de esporte, você foi esportista a vida inteira, para você formar um time de natação, um time de vôlei, um time de basquete, você demora anos. E você acabar com tudo de uma hora para outra por rivalidade política é muito ruim, é muito mesquinho isso. Então, é uma coisa que na época me magoou muito e literalmente foi o que me afastou do governo, mas no passado não tem mágoa. Já conversei com o Vladimir várias vezes, não estou ali, a gente conversou sobre isso ontem, até na chamada do texto, né? Não estou ali para prejudicar ninguém. Se tiver pautas boas, como ontem veio uma pauta boa para os atletas, eu votei a favor.
da questão do auxílio atleta, apesar de esse projeto já estava incluso no Bolsa Atleta. Até hoje eu não sei o porquê não voltaram com o Bolsa Atleta. Falando já daqui, eu acho que foi o Rodrigo que começou a primeira coisa que ele falou sobre a respeito dessa votação. É lógico que eu não vou votar nunca contra nenhum atleta. Fizemos algumas emendas, a maioria feita por mim, voltada para os atletas. Por exemplo, eles queriam que o atleta se inscrevesse 75 dias antes para poder ganhar o auxílio viagem. Eu falei, não tem lógica um atleta se inscrever 75 dias antes. Bota 30 dias, porque às vezes você é convocado faltando 20 dias, 30 dias, 40 dias para uma competição. Você compete um estadual para poder ganhar um índice para o brasileiro, ou ganhar uma vaga, e esse tempo é curto entre uma competição e outra. Então, tiramos um pouco o poder 100% da Fundação de Esporte de decidir quem ia ou não, criando uma comissão que tivesse pessoas da sociedade civil organizada, ligadas ao esporte. Então, criamos algumas emendas voltadas para os atletas, não para prejudicar a prefeitura. Então, de novo, tirando o passado, deixando muito de lado, tudo que vier bom para a sociedade, eu vou continuar fazendo minha coisa. Estou levando raio por causa disso, tá, Luiz? Sinceramente, o meu grupo político briga muito comigo, perdi muitas pessoas da minha base política, porque as pessoas esperam emprego, esperam ajuda, esperam que você ajude, e às vezes por você não estar vinculado 100% a um grupo que possa te dar RPA, que possa te dar isso, as pessoas pensam no interesse delas e viram as costas para você, e ninguém sabe realmente o que você está vivendo no momento, e você está vivendo tentando fazer o que é certo, tentando fazer o que é bom para a sociedade, mas politicamente eu tô vivendo um problema dentro da minha cabeça, porque eu estou tentando entender como é que funciona a política, e a política é um pouquinho mais complexa do que a gente imagina. Você falava em pauta importante, como essa agora que você votou a favor. Muita coisa, muita pauta importante para a gente falar aqui no programa, então é inevitável que a gente vai um pouquinho adiante, volta. Por exemplo, aqui, só para a gente retornar essa questão do centro, que você já comentou também, o Edmundo Siqueira, que é servidor público, jornalista, é colaborador aqui do Grupo Folha, lá do portal folha1.com.br, do jornal também, ele diz aqui, Twin, no Facebook. Aliás, agradecer o pessoal que está interagindo, participando aqui no Face. Twin, a questão da autofalência de Ao Livro Verde é uma questão cultural importante, mas essencialmente comercial. A sobrevivência da livraria talvez esteja atrelada à revitalização do centro histórico, que engloba a mudança do mercado municipal. Porém, alguns veem os patrimônios públicos como problemas, não como potencial. Como você avalia a revitalização do centro proposta pela prefeitura e a questão do patrimônio histórico? Tudo bem, Edmundo? Bom dia. Realmente, Edmundo é uma pessoa excepcional, uma pessoa de uma inteligência ímpar, que a gente está sempre lendo, sempre acompanhando o Edmundo. Respondendo a sua pergunta, vamos pegar exemplos perto. O mercado de Niterói está sendo um sucesso de quem vai a Niterói, está indo no mercado de Niterói. Então, assim, o patrimônio público ele tem que ser bem cuidado e tem que ser explorado. A gente tem patrimônios excepcionais, tanto de estrutura, de casas, inclusive patrimônios que o próprio Edmundo defende. O Soares, né? Esqueci o nome do Plataforma, como é que chama, Luiz? Dos Aresos. Entre outros patrimônios que Campos tem, históricos, né, até pelos anos que Campos tem, patrimônios, belezas naturais, como Lagoa de Cima, o Imbé, que é abandonado. Até eu conversei com o Tubarão outro dia, o Imbé está com pontes caídas, tem gente isoladas o tempo todo, não, vamos construir as pontes, nós vamos construir, mas não constrói. E então a gente está rodando na mesma bola, no mesmo ciclo o tempo todo. Então realmente a gente tem que cuidar do patrimônio cultural, físico, material e ambiental que nós temos, para a gente poder ter realmente o Campos. Qual é a diferença do Imbé, gente?
para Lumiar, para Sana, para Friburgo, não tem diferença nenhuma. Qual a diferença para aqui, se for para o Espírito Santo, para Domingos Martins? É lindo lá, só que você tem que fazer estradas, tem que fazer pontes, tem que dar incentivo para as pessoas. É simplesmente dar vias para as pessoas realmente poderem desenvolver uma pousada, locais para você poder curtir. E realmente usar o que nós temos para atrair a população. Hoje, infelizmente, o mercado municipal não é um lugar atraente. Quem disser que o mercado municipal é um lugar para você ir para tomar uma cerveja à tarde, para ir jantar um peixe gostoso, alguma coisa, não é. Infelizmente, a gente vê paliativos e não vê soluções realmente que impactem na questão do turismo na cidade, no bem-estar da cidade. Então, eu estou sendo autocrítico aqui, inclusive eu sendo vereador, não sou executivo, mas sou legislativo, mas eu acho que a gente precisa realmente criar mais projetos, cobrar mais a prefeitura e que a prefeitura tome mais atitude para a gente ter uma cidade que a gente tem orgulho de viver. A gente não vê o povo campista com orgulho, batendo no peito, dizendo que gosta da nossa cidade. A gente vê só críticas de todos os lados, não estou falando do atual governo, mas de muitos anos para cá. Twin, você, aproveitando o gancho do Edmundo, né, vai ter, inclusive, na segunda-feira, convidado a população a uma audiência pública na Câmara, às 11 horas da manhã, justamente para tratar sobre a questão da Livro Verde, que é a livraria mais antiga do Brasil. Então, vai ter essa audiência, né, pública, toda a população está sendo convidada, né, para discutir essa situação da Livro Verde na segunda-feira, agora próxima, às 11 horas da manhã. Falando sobre esse clima lá na Câmara, você citou agora ontem a votação da Bolsa Competição, que era um projeto que ia falar há cerca de um ano, que precisava de alguns ajustes. Dentro desse processo de pacificação, volta e meia precisam ter alguns ajustes, né? E aí a gente viu que na semana passada aconteceu a votação da LDO, uma movimentação que ainda pode ser judicializada. Então, a questão da pacificação, por mais que ontem tenha se mostrado que houve um diálogo em relação à bolsa de competição, a oposição sendo ouvida nas emendas, sendo atendidas, a gente sabe que tem questões que foram discutidas na LDO e que ainda não foram totalmente sanadas e podem sim gerar algum tipo de problema nessa relação de pacificação. Por mais que a pacificação a todo tempo tenha sido dito que ela é pela governabilidade, a gente sabe que no final das contas algumas questões políticas acabam também sendo colocadas. E eu queria saber de você, nesse sentido, da pacificação, a LDO. O próprio líder do governo, Álvaro Oliveira, falou numa entrevista à Folha que quem quebrou o acordo foi o grupo de oposição independente, quando votou 10% de remanejamento do orçamento, quando combinado desde o início seria 20%. Como ajustar isso? Você acredita que houve também a questão das emendas, né? Álvaro criticou a questão de ter sido colocadas emendas positivas para o ano que vem. Como é que você vê essa relação? Eu quero saber aonde que foi combinado que seria 20%. Eu não fiz parte dessa reunião que foi combinado que seria 20%. A pacificação simplesmente é um acordo que o próprio governador pediu entre Rodrigo Bacelar e Vladimir, da gente ter uma harmonidade entre os poderes para poder que a população não sofra por brigas individuais políticas, que eu acho perfeito. Agora, nunca houve, vocês têm que votar isso, nunca teve da parte de Rodrigo, nunca virou para a gente, vocês são obrigados a votar isso, são obrigados a votar aquilo, nunca houve. E assim, a questão dos 10%, Rodrigo, nós estamos falando numa cidade que teve um superávit de quase 400 milhões no primeiro ano, 2021, mais 400 e poucos milhões no segundo ano, eu acho que foi 700, eu tenho esses números exatos, depois eu posso passar para vocês. Campos hoje tem cerca de 1,5 a 1,8 bilhões de reais guardados em caixa. Campos tem isso, pode botar o secretário de Fazenda, pegar o que gastou e pegar o que recebeu. Então, Campos tem dinheiro guardado e muito em caixa. E qual o problema de ser votado 10%? Nós achamos que 10% é o suficiente. Então, de uma receita de 3 bilhões de reais, mais o que vem do governo do Estado, você ter 300 milhões para remanejar não é o suficiente?
Então, sinceramente, aí eu não sei o que aí é falta de planejamento demais. Nós não estamos falando de... Eu sei que guardar proporções, mas não seria contraditório. Eu sei que guardar as proporções em questão de valores. Mas aí vocês dão 10% e a Câmara se dá 20%, o dobro do que foi dado ao prefeito. Como que foi feita essa análise para ele? Nós estamos falando de uma receita de 3 bilhões de reais, com 1,8 bilhão de reais guardado em caixa, para uma receita que é menos de 10%, de 1% comparado à prefeitura. Então, assim, se você receber um salário mínimo, você tem que se virar daqui, se virar dali. E quando você tem um volume de dinheiro tão grande desse, eu sinceramente, eu não vejo o que a prefeitura tem que se preocupar e aonde que houve esse acordo que seria 20%, que seria... Não houve esse acordo. Eu acho que foi um consenso entre os 12 vereadores, né, agora 13, e vamos deixar bem claro, as emendas que foram votadas ali foram em pró do reajuste dos pensionistas, do reajuste do salário dos servidores que estão defasados há 7 anos, da bolsa universitária. Eu acho que foi um dos grandes motivos do Ábido voltar, porque como que ele ia votar contra a questão dos pensionistas, dos aposentados, que ele sempre defendeu. Então, assim, houve emendas em pró da sociedade. A oposição independente, e ali tem gente que é ligada ao Grupo Elógico, a gente está ligado ao Grupo Bacelar, até porque o presidente é o Marquinhos Bacelar, o Rodrigo Bacelar é o presidente da LERJ, mas ali tem pessoas, eu me considero uma pessoa independente. Fred Machado se considera uma pessoa independente. O Anderson de Matos é ligado à Igreja Universal. Então, ali existiram vários grupos políticos que resolveram se unir para formar um grupo de oposição independente, mas me diz uma pauta que esse grupo votou contra a população. Eu te digo várias pautas que vieram do governo contra a população, como aumento de imposto, contra não reajuste salarial, não reajuste ao servidor e ao aposentado, o pensionista e aposentado. Enfim, existiram várias e várias pautas aqui que foram, de certa forma, cortar auxílio alimentação, cortar auxílio isso, enfim. Houve vários temas vindo do governo que foram contra a população. Tentativa de aumento de imposto, a questão do ITBI, que eu defendi muito, que o Luiz falou mais cedo, que a gente tentando reduzir o ITBI e tirar do poder público o poder de definir quanto que vale seu imóvel. Isso já é uma decisão do STJ. Isso tem que ser em cima do valor da compra e da venda, quanto que tem que ser em cima da boa-fé da pessoa que está vendendo. Então, assim, são ações que esse grupo está tentando fazer para o bem. Se você me disser uma ação e um projeto que a gente fez contra a sociedade, de repente eu posso até vir a pedir desculpa, mas eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Eu lembro de pautas, nós defendendo coisas contra que o governo fez contra a sociedade. Então, assim, eu tenho orgulho do grupo que eu estou hoje, porque a gente está defendendo pautas positivas para a sociedade, para os funcionários públicos, para os atletas, falando sobre o que você falou sobre a questão do auxílio atleta, eu votei a favor, continuo falando que eu vou votar tudo a favor do esporte, que é a minha raiz, da onde eu vim, mas eu não entendi até agora esse auxílio atleta, que se já existe o projeto Bolsa Atleta. Bolsa Atleta contempla viagem, contempla auxílio ao atleta, é um projeto de lei que já existe. Foi feito um outro projeto de lei, no qual eu votei a favor, porque é a favor dos atletas, mas se você pegar algumas cláusulas ali, são idênticas ao projeto Bolsa Atleta, que existe há muitos anos. Twin, pacificação dá um programa, dá uma série de programas, né? A pacificação, teórica, eu acompanho política há algum tempo, teórica que eu olho para pacificação, você sabe que filme passa na minha cabeça? A Grande Família. É uma grande confusão. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Enquanto eu estava falando aqui, eu achei até uma coincidência engraçada, né? Não vou dizer que está engraçada. O garotinho soltou mais um torpedo. Acabou de soltar, mirando em Rodrigo. Vamos ver onde isso vai parar, né? Onde isso vai parar. Mas garotinho, logicamente, eu falei ontem aqui,
e tenho batido muito nisso, existe o interesse do público e o interesse público. Uma imprensa séria, um jornalismo sério, se baseia em interesse público, não interesse do público. São duas coisas diferentes. A Luiz Barbosa sempre falava isso. Algumas passagens no discurso de Marquinhos na tribuna, presidente, dirigidas às pessoas de Vladimir, de Garotinho e de Rosinha, foram muito pesadas. Rodrigo cobriu, viu a sessão, eu reproduzi parte daquilo e não usei nem vou repetir as palavras. Como também não farei, nesse grupo que vai fazer, com esses ataques mais baixos de Garotinho, né? Abaixo da cintura. Acho que tem que começar com o Jorge Gomes Coutinho, isso aqui terça-feira, começar a pensar em sentido político e elevar o nível desse debate. Né? Proposta, não ataque pessoal. Agora, Garotinho colocou que houve uma reunião de vocês com o Rodrigo antes da votação da LDO, com o Stefan Remanejamento. Houve a reunião, você participou da reunião, isso foi acordado lá, ou não? Eu fui numa reunião, sim, como fui a várias reuniões com o Rodrigo no Rio. A gente falou o que nós íamos fazer. Vou repetir de novo. O Rodrigo nunca, isso eu afirmo, tá? Pediu para a gente fazer nada, nunca se meteu na questão vocês têm que votar isso, tem que votar contra, tem que votar, até porque, de novo repetindo, se pegar tudo que nós votamos, eu duvido que tenha alguma pauta contra a população. Como houve um acordo entre o Rodrigo, Cláudio Castro, tal, nós fomos lá conversar com o Rodrigo, como já fomos várias vezes, conversar sobre diversos assuntos. Ele é o presidente da LERJ, é irmão do presidente da Câmara Municipal. É lógico que a gente tem que ter diálogo, como tem que ter diálogo com o governador e como tem que ter diálogo com o prefeito de Campos também. Nós somos o legislativo que decidimos algumas leis, todas as leis da cidade. Mas houve uma reunião, mas não houve forçação de barra, assim, mas a gente comunicou a ele, sim, olha, nós chegamos a uma conclusão que nós vamos votar e faz o que vocês acharem melhor. Então, vocês que têm que definir. O Rodrigo hoje é o presidente da LERJ, ele está num patamar que ele toma conta de 92 municípios. É lógico que ele se preocupa com a cidade de Campos, mas eu não vejo ele pensando nessas coisas pequenas, não. É isso, vota naquilo. Eu, sinceramente, não tenho muito contato com o Rodrigo, vou ser muito sincero, gosto dele, admiro a carreira política dele, mas não tenho muito convívio com o Rodrigo, tenho muito mais com o irmão dele, com o Marquinho, que eu considero muito, gosto muito de Marquinho, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. O que eu vejo, o que eu conheço o Rodrigo, realmente essa carreira meteórica política dele. Então, é um campista, e eu acho que a gente tem que ter orgulho de, como eu falei antes, do próprio Garotinho mesmo, que realmente foi um orgulho para Campos durante muito tempo. Só acho que errou dessa questão do embate, da briga, dessa questão de usar a política e a genialidade dele, às vezes, para atacar, né? Não para desenvolver, como você acabou de falar. Eu concordo 100%, Luiz, que a gente tem que partir um pouco mais para projetos, para desenvolvimento econômico, e largar um pouco... Ninguém ganha com isso, tá, Luiz? Nem a Câmara, nem a Prefeitura, nem o Governo do Estado, quando parte para o lado pessoal. Independente de quem esteja certo, quem esteja errado, eu não estou defendendo A, B ou C aqui, não. Eu acho que realmente a gente tem que partir um pouco mais para projeto, como eu acabei de falar aqui, pensar Campos para o futuro, pensar Campos para uma cidade sem ROIT, para uma cidade sem dependência de RPA, de prefeitura. Então, eu acho que é essa política que Campos merece, essa política que vocês da imprensa merecem, para a gente realmente sair um pouco dessa brigas de família. Nós estamos aí, Luiz, você parar para pensar, há 60 anos com 3 famílias tomando conta ou seus sucessores da nossa cidade, que foi Zezé Barbosa, depois veio Garotinho, veio os discípulos de Garotinho, aí Arnaldo tomou uma grande força, né, e se tornou uma grande potência política na cidade, e voltou para o filho de Zezé Barbosa, depois voltou para o filho de Garotinho. Então nós estamos vivendo brigas políticas familiares há 60 anos. Isso é bom? Isso não é bom, isso não é saudável, porque
existem mágoas passadas de pais, de tios, de avós, e aí, no final das contas, a cidade acaba sofrendo por passados e por brigas familiares. Eu acho que Campos realmente merece que se deixe de lado um pouco as famílias e as desavenças pessoais e que se una à força, como o próprio governador Cláudio Castro, que eu acho que é um grande amigo da nossa cidade, pediu para Rodrigo e pediu para Vladimir para que se haja uma pacificação para a gente poder realmente elevar o nível de Campos para o patamar que todo cidadão campista merece. Eu sei, mas como eu falei, a gente não é porque a gente não vai reproduzir as acusações de um lado e de outro, pessoais, que a gente não vai fingir que elas não existem, né? Enquanto a gente estava falando aqui, garotinho, soltou mais uma, pesado. Parece aquelas coisas que começa a falar de leão, o seu WhatsApp está um leão na internet e tal. Eu não vi. Parece um Big Brother. É porque eu tô no meu celular aqui, o iPad deu ruim naquela hora, eu não sei o que ele falou. A pergunta, olha só, a gente sabe que o temperamento de Garotinho e dos Bacelar é mercurial. Eles são assim, a questão de estilo, né? Eles são assim, né? Sempre muito no limite, e às vezes esse limite é ultrapassado. Pode existir pacificação se Garotinho insistir nessa linha? E se insistir nessa linha, ele pode, no lugar de ferir Bacelar, ele não pode ferir o governo do filho? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu vi o governo Vladimir, vamos lá, falando sobre Vladimir e Garotinho. Como no começo do governo, eu vi Garotinho muito próximo, né, a Vladimir, e houve briga, houve isso, houve atrito, e eu acho que começou ruim o governo. Depois eu vi realmente Garotinho se afastar um pouco. Estou falando de impressão, eu não convivo com eles, como eu digo. Eu acho que eu tive com o Garotinho uma vez na minha vida na campanha de Vladimir, então não tenho convívio, tá? A gente vê, eu conheço lógico, pela história dele e pela mídia. Mas, o Aloysio, quando você entra por uma B, quando você soca alguém, a probabilidade de receber um soco de volta é grande. Ninguém vai ficar apanhando quieto, entendeu? Ninguém fica levando soco calado. E aí, quando você pega outra família também que tem um sangue forte, o soco vem forte de novo. E aí fica uma briga ruim, entendeu? Mas eu estou vendo hoje, sinceramente, pelo contexto, a provocação vinda de Garotinho, de fora olhando, desde a pacificação. Eu estou vendo desde que sentou Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Vladimir, eu não vi ataques de Rodrigo para Vladimir, sinceramente eu não vi. Eu acho que nós todos aqui, posso estar errado aqui, me corrijam, por favor. Então eu vi uma tentativa de pacificação, sim, entendeu? E aí agora, sinceramente, eu não vejo, Rodrigo, o motivo de 20% para 10% ser motivo dessa confusão toda de brigas. Eu não vejo isso, até porque não é um bicho de 7 cabeças, inclusive, de novo repetindo, pelo volume de dinheiro hoje que a prefeitura tem. Hoje Campos voltou a ser uma cidade rica. Continuo falando, acho que o dinheiro está mal aplicado ainda, mas é uma cidade rica hoje, pagando as coisas em dia. A saúde, não, sem menor dúvida, melhorou a saúde de Campos. Eu tenho grandes amigos que trabalham na saúde, a gente não pode negar isso, comparado, mas eu continuo achando que é o mínimo. Voltando um pouquinho à política, eu acho que a gente tem que evoluir muito Campos para realmente ter, com esse dinheiro todo, virar uma cidade que a gente tem orgulho e autossustentável, né? Mas voltando a Garotinho, eu estou vendo, eu não sei o que realmente está passando 100% nos bastidores, mas eu não vi ação nenhuma, não estou defendendo lado A, lado B não, tá? Como também não vi ação nenhuma do Vladimir, pessoa física, como também não vi do Rodrigo, pessoa física, um contra o outro, para chegar nessa artilharia aí que Garotinho tá atirando para tudo que é lado. Eu não sei qual é o objetivo disso, sinceramente. Vamos aguardar para ver as cenas do próximo capítulo, mas que prejudica o governo do Vladimir, é lógico que prejudica.
Só para ser justo, o Garotinho ele enviou. Mas a notícia não é de Garotinho, não, nem do blog dele, é do site Metrópolis. Ah, tá. É uma denúncia contra Rodrigo, né? Mas não foi dele, não foi ele que apurou, foi o site Metrópolis, que é um dos sites mais conceituados do Brasil hoje, jornalístico. Eu conheço. O próprio Garotinho já fez alguns vídeos dizendo que a atitude dele nada tem a ver com o filho, que a relação que o filho dele tem com a Câmara, os acordos políticos, se existirem, mas que é normal existir os acordos políticos e que ele não tem nada a ver com isso, que ele vai continuar falando. Por outro lado, o Vladimir usou as redes sociais. Essa semana a gente viu também o comportamento da base mais tranquilo em relação até o questionamento da votação da LDO, que o Juninho chegou a apresentar um requerimento, a base ficou de se reunir para poder ver o que medida ia tomar, se vai judicializar aquela sessão, se não vai, mas isso deu uma acalmada. E o próprio Vladimir também, né, tem feito esse discurso mais tranquilo, tanto é que ontem ele postou nas redes sociais, né, dizendo que o tolo procura problema, o inteligente resolve e o sábio evita. Falando essa questão de um futuro melhor para Campos, trabalhar junto. Como é que você avalia isso? Você acha realmente que o Vladimir realmente não consegue ter esse domínio em relação ao que o pai tem feito? Rodrigo? Deixa eu engatar a pergunta do Rodrigo com outra. Isso pode ser combinado, na sua opinião? Eu vou responder para vocês dois com a mesma resposta. Com toda sinceridade. Como que eu vou saber? Eu não sei. Pode ser sim, pode não ser. Vladimir afirma que não, que é uma atitude separada do pai. O pai não fala se é ou não é, mas eles são pai e filho, né? Eu não posso acusar uma coisa que literalmente eu não sei. Pode ser sim combinado, um sopra, o outro morde, ou pode não ser combinado, e aí sim eu repito que Garotinho está atrapalhando o governo do filho. Sinceramente eu não sei, eu não posso dizer uma coisa que eu estou sendo muito sincero aqui, tá? Mas pode ser as duas coisas. Se não for combinado, eu acho que está prejudicando muito. Foi o que você mesmo falou. Atira, metralha, e aí pega uma família que tem um sangue forte também, aí metralha de volta, e aí fica uma briga sem fim, a população que perde com isso, e se Vladimir e próprio filho perde com isso também. Agora, se for combinado, gente, aí como que a gente vai saber? Não tem como saber, eu não posso, dentro da família deles, pai e filho, entendeu? Desculpe, mas eu estou dando minha opinião 100% sincera aqui, tá? Eu não sei responder. Eu acho que pode existir sim as duas opções. Não, eu vou primeiro falar com o Nogueira, fazer uma proposta. Vamos engatar. Bora. Vamos embora lá. Antes de você falar, então, combinado, vamos engatar, são 8h34, aproveitar o tempo. Eu estou pensando nessa esteira de pacificação com o comentário do Rafael, são famílias, mais, né, com sangue quente. Eu fico imaginando aqui a hora que o seu Marco resolver entrar nessa situação. É um outro sangue quente também. Ô, pai. Não, vai lá, Luiz, por favor. Rapaz, você fala assim, rápido, me lembra aquela coisa do Rádio Diário. Ô, Zé das Couves, cara, vai, Garotinho na rádio, vai falar com o Zé das Couves. Oi, Zé das Couves. Zé das Couves, não, aqui é Marco Bacelar, seu pilantra. Rapaz, Bacelar, tá doido. Mas eu sinceramente, eu fico preocupado. Enquanto nasci em Niterói, mas fui criado desde uma unidade aqui em Campos, né? A cidade que eu tenho amor, que eu defendo, tento defender com a atuação jornalística, mas fico preocupado, porque isso pode terminar de maneira, sobretudo, afetando quem mais precisa do serviço público, né? Quem tem dinheiro para pagar plano de saúde, para escola particular, não é tão afetado assim, mas quem depende de serviço público, né? Para garantir transporte, para garantir educação, enfim. Isso
pode complicar muito. Agora, vamos virar a chave, Twin, para a eleição. Como disse um pouco antes, o cientista político, professor da UFCamp, Jorge Gomes Coutinho, uma entrevista aqui muito interessante na terça-feira, analisando o quadro, passamos pelo quadro nacional, fomos para o estadual, chegamos ao local, né? E ele, eu vou reproduzir o que ele falou, que acho que é melhor. Ele, primeiro que apontou Vladimir como, na opinião dele, com base em todas as pesquisas até aqui feitas e conhecidas, como favorito para ganhar no primeiro turno. E aí eu perguntei a ele sobre a pacificação, a Jorge, né? Esse favoritismo é alterado se a pacificação for rompida? Que ele respondeu: esse favoritismo pode ter relativa independência. A briga com os bacelar pode tirar um percentual de votos, mas não a totalidade dos votos do Vladimir, pelo menos neste momento. Como é que você avalia essa análise do George? E que peso você acha que a pacificação pode ter contra ou a favor do favoritismo do Vladimir, que não é qualquer prefeito, qualquer chefe de executivo que concorre à eleição é favorito, ele tem a máquina, né? Mas o governo Vladimir, segundo todas as pesquisas, é bem avaliado popularmente. Como você vê esse favoritismo do Vladimir e como a pacificação sendo mantida ou azedando de vez pode interferir nesse favoritismo? Eu concordo com ele. Eu acho que hoje o Vladimir está bem avaliado na rua. Se a eleição fosse hoje, eu acho que ele teria grande chance de ganhar no primeiro turno, sim. Não discordo disso. Eu acho que tem muita água para rolar ainda, tem muita coisa pela frente. Vladimir deu uma sorte muito grande nos 3 primeiros anos, 2 anos e meio, né, agora, pelo aumento da arrecadação, principalmente, vamos comparar com o governo de Rafael, né, ele tinha 1,6 bilhões de receita, Vladimir chegou a 3,1. Não defendendo o Rafael, não, porque eu acho que ele errou muito, como eu falei aqui mais cedo, tá? Mas Vladimir tem quase o dobro de orçamento do que o último governo tinha. Então, ele está fazendo o básico, está fazendo o beabá e fazendo bem feito, que é pagar o salário em dia, que é recapear as ruas, que isso com a ajuda, vamos ser muito sinceros e muito justo, com muita ajuda do governo estadual, Ferreira Machado, verba do governo estadual, recapeamento, verba do governo estadual, quem banca o restaurante popular é o governo estadual, Vila dos Pescadores, governo estadual, Cláudio Castro, Parque Saraiva, governo estadual, Segurança Presente, governo estadual. Então, o governo estadual ajudou muito, é um dos motivos do atual prefeitura estar com o cofre cheio e guardado, que eu também não sei por que está guardando tanto dinheiro. Eu fico, se for aquela velha política de deixar a população sofrer durante 3 anos para jorrar dinheiro no último ano, eu fico triste, porque é uma política velha, arcaica e horrível, e aí a cidade vira um centro de obra que ninguém consegue, que já não estão conseguindo se movimentar dentro da cidade. Inclusive, Luiz, só um gancho aqui, eu fiz um projeto de lei, já protocolei, vamos ver se vai ser aprovado ou não. As obras sendo feitas à noite. Exatamente, que obras de grande porte tenham que ser feitas à noite. Qualquer cidade de grande porte, Campos hoje é uma cidade de 500 mil habitantes, ou mais, dependendo dos volantes, né, que trabalham no Porto do Açul, que aí vêm aqui, às vezes não são contabilizados pelo IBGE, mas estão aqui. Que obras de grande porte, por exemplo, a 28 de março, fecha 10 horas da noite e abre 6 horas da manhã, faz meia pista, depois faz meia pista. Está faltando planejamento nas obras. Eu tenho batido muito nessa questão de trânsito. Eu estou com dados, Aloysio, só esse gancho que a gente não falou do trânsito, que é muito importante, porque nós estamos falando de vidas. Eu criei um projeto agora chamado Projeto Márcio Rangel, projeto de lei Márcio Rangel, que já foi aprovado, nem sei se foi votado, não, acho que não foi votado ainda não, que é a questão da fiscalização e a penalização no trânsito de Campos. O índice de aumento de acidentes de Campos, inclusive no próprio Ferreira Machado já falou isso, aumentou mais de 30%. Moto não respeita sinal em Campos. Então isso para mim é falta de planejamento. Aí agora estão falando, não, vamos instalar 300 câmeras, vamos instalar não sei o que.
mas vai estar lá no final do ano, até lá quantas vidas vão ter que ser ceifadas por causa de falta de planejamento. Outra coisa, quebra 28 de março inteira. Aí daqui a pouco vem a água do Paraíba, bota o asfalto 28 de março inteira. Daqui a pouco vem a água do Paraíba, quebra, para começar a fazer a obra, o asfalto que acabou de ser feito. Então faltou planejamento, os órgãos sentarem juntos, se organizarem, e para a gente diminuir esses acidentes de trânsito. Então, antes de fazer obra, antes de fazer recapeamento, coloque fiscalização nos cruzamentos, coloque multa para quem avançar sinal, coloque pardais, taxões, aí você vem fazendo. Porque hoje a Avenida 28 de Março virou uma pista de corrida, no qual tem acidente quase todo dia. Nós estamos tendo, em 2022, foram 3 mil e poucos acidentes de moto. Esse ano já aumentou 20 e poucos %. Então, assim, o trânsito na cidade está um caos. Está um caos. Não estou reclamando de obra, tá, Luiz, Rodrigo e Cláudio? Eu acho que a gente tem que recapear, tem que fazer obra, tem que melhorar a cidade. Agora, com planejamento. O que eu não posso é morar aqui, que eu moro no Horto, e sair para o centro da cidade e demorar 1 hora, porque eu não consigo atravessar a cidade por falta de planejamento, que as obras deveriam estar sendo feitas à noite. E hoje Campos está um canteiro de obra. E se continuar com essa falta de planejamento, com 1,8 bilhão de reais, ano que vem, guardado em caixa, e pipocar a obra na cidade sem planejamento, aí esquece. Pô. É melhor morar 1 ano fora de Campos, depois volta para Campos, para a cidade. Então, obras são importantes, o governo do estado é importante e agradecer a ele, mas eu estou muito preocupado com o trânsito de Campos e com o cotidiano do cidadão que está reclamando diariamente. De novo, gente, para daqui a pouco falar que eu estou reclamando de obra. Não estou reclamando de obra, estou reclamando da maneira que as obras têm sido feitas e a falta de organização e de planejamento das cidades. Rodrigo, eu estou tentando falar com o seu WhatsApp, você não está olhando. Acho que TDAH seu está... Desculpa, eu entrei em outro assunto, Luiz, mas é que... Mas quem tirou minha atenção foi você. Você falou do site de Metrópole, eu não consegui aguentar pela lei que estava escrito. Tá vendo? Você que tirou minha atenção. Não, falando E agora quem deu o TTH foi eu. A gente estava falando uma coisa antes, eu entrei no trânsito e me perdi. O que era mesmo? Não, você estava aí... Tá igual o Twin, falando do remanejamento. Passou eu. Falando sobre essa questão da projeção eleitoral, né, quando se fala de eleição, fala do Vladimir. Hoje já está pacificado dentro do grupo de vocês que o grupo de vocês não terá um nome à disputa com o Vladimir? Isso já está pacificado? Como você avalia isso? Não houve essa conversa ainda. Não houve essa conversa. Eu vou ser muito sincero, eu não acho sadio para uma cidade ter um único candidato. Eu acho que cidades têm que ter opções, como a gente falou mais cedo, da esquerda, da direita, do centro, tem que ter ideias diferentes para a população poder escolher, porque isso é ruim para o próprio governo. Eu já ganhei, vou ganhar com 60%, 70%, e não vai ter outro candidato, a própria prefeitura se acomoda, os funcionários se acomodam, e aí a gente vai vivendo problemas no nosso cotidiano. Eu não acho saudável, isso não foi conversado, ainda se vai haver outros candidatos apoiados pelos 12 ou vários outros candidatos. A gente escuta aí que existem alguns candidatos que queiram vir, né, como alguns... Mas dentro do grupo de vocês, você já ouviu de alguém lá ter externar esse desejo? Dentro do grupo de vocês? Não ouvi. Porque se fala, algumas pessoas falam de Marquinhos, outras pessoas falam da possibilidade de Bruno Viana, numa possível substituição ao Caio, pelo apoio também do Eduardo Paes, pelo PSD. É novidade para mim. Já se falou de Marquinhos, se ele gostaria de vir ou não, tal, mas eu não vejo Marquinhos sair da presidência da Câmara, não, gente. Para vir candidato agora, não sei se seria... Não houve uma conversa formal sobre isso, não. Estou falando conversa assim, mais en passant. O grupo não parou para conversar sobre isso ainda não, entendeu? Vamos apoiar Vladimir, vamos apoiar algum outro candidato. Não houve essa conversa, não.
falando sinceramente, e a gente escutou Thiago Rangel falar que seria candidato, escutou Jefferson, né? Posso tentar resumir? São 8h46 para a gente caminhar para o fechamento. Quando eu tive afastado por problema pessoal, voltei. Quando eu voltei, resolvi dar uma olhada no tabuleiro mais de perto. Você tem hoje 2 candidaturas que me parecem em volta, né? O Vladimir, que é natural, o governo bem avaliado na máquina, e por tudo que eu ouvi do PT das 3 esferas, a de Jefferson, né, pelo PT. Até pela impossibilidade de Carla poder concorrer, deputada estadual, porque ela concorreu à reeleição no município limítrofe. Isso me parece pacificado no Supremo. Você não pode migrar município para uma terceira, né, que faz fronteira. Você tem, assim, esses 2 me parece ser sem volta. Logicamente, isso tem um imponderável aí, né? Tem um avião de Eduardo Campos, que ninguém pode prever o negócio daquele. E quase deu eleição de 2014 a Marina presidente. Mas você tem Thiago Rangel, que você citou, que busca legenda, né? Está buscando uma legenda. Tentou ir para o republicano, Vladimir isolou com o Vaguinho, né? Saiu do Podemos, com decisão unânime do TRE. Caio Viana, pelo recall que tem, disputou 2 eleições a prefeito, foi um segundo turno duríssimo para o Vladimir, em 2020. Embora talvez hoje não viva o seu melhor momento. Você tem o ex-prefeito Sérgio Mendes, né, que fez um bom governo nos anos 90, mas é um governo um pouco distante da memória do campista médio, né? E também não tem pontuado nas pesquisas. A última agora até ele pontuou, a do Iguape, que o seu grupo fez, o grupo Subacelar. Ele apontou mais 0,5. Você tem, o Rodrigo falou de Bruninho. Bruninho é uma possibilidade sim, ou pelo PSD, caso Caio não queira, ou numa composição com o PT, para repetir a dobrada lá na capital do Rio, com o Eduardo Paes, né? Enfim, esses são os nomes. E se a pacificação azedar, Marquinhos pode ser estado a ser candidato, porque, né, se for tiro, porrada e bomba, como tem sido aí os últimos dias, isso, né, você pode ser instado. E permeando, Twin, a gente sabe disso, Rodrigo cobre Câmara diretamente, sabe melhor que eu até, estão as nominatas. Né? 2 vereadores que buscam a reeleição, que também é natural, 2 secretários que querem ser candidatos, né? Nomes fortes que estão sem mandato e que querem buscar uma cadeira na Câmara. Como é que você vê esses elementos, esses players, a prefeito e a inter-relação com vocês na disputa de nominatas? A gente não teve contato com nenhum até deles, a não ser Thiago Rangel, que pelo menos que foi vereador com a gente, né? Já tivemos, ele comentou que ele realmente estava pensando nisso, mas foi uma reunião muito, muito breve, ele esteve na Câmara lá com a gente. Vladimir, que a gente tem um convívio um pouco maior, né, por ser prefeito, né, apesar de não estar no cotidiano, mas a gente sempre se fala através de pessoas, de líderes do governo. Os outros realmente não tivemos contato nenhum até agora, mas eu acredito que vai aparecer novos nomes. Eu acredito que está cedo ainda, né, tudo bem que a gente tem que começar a falar assim, mas está cedo ainda. Eu acho que muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. Não espero, minha opinião, que essa briga aumente. Eu acho que isso é ruim, repito, para a sociedade, que vai partir para ataques pessoais, né, pelo gênio de ambas as famílias. Mas eu acho que está cedo ainda para a gente falar um pouco de prefeitura. Falando hoje, eu acho que o Vladimir realmente teria uma grande chance de ganhar no primeiro turno, apesar de eu não concordar com muita. Eu acho que nós estamos batendo muita, nós, que eu digo sociedade, né, palma para o feijão com arroz básico do cotidiano, que é importantíssimo, mas que poderíamos estar comendo uma mistura de um prato muito mais saudável para a nossa cidade, que está faltando isso ainda para Campos. Eu acho que o governo ainda está pecando muito na questão de ser
o todo-poderoso e querer resolver tudo e não pensar no futuro de Campos. Mas, voltando sobre o prefeito, hoje o Vladimir teria uma grande chance, mas eu acho que tem muita água para rolar ainda. E concordo, é lógico que se começar a ter muita briga dentro da Câmara e vai para um lado, vai para o outro, é lógico que vai interferir na campanha política a prefeito, porque influencia, não tem como o executivo andar sem o legislativo andar sem o executivo. Então, eles estão interligados. Então, por isso que eu espero que a pacificação se mantenha e que venham bons nomes, com ideias boas, para poder a gente poder decidir o melhor para Campos, entendeu? E ter um debate saudável. Agora, se houver briga, eu tenho certeza que o tabuleiro pode mexer, sim. Não tenho a menor dúvida que pode mexer. E só para reforçar a pergunta, a gente sabe que a disputa de nominatas movimenta muitos bastidores, né? Como é que está vendo essa disputa de nominatas? Você, logicamente, está no PTB, se elegeu pelo PTB, foi mais votado do partido. Como é que está vendo essa disputa de nominatas na definição da majoritária? Tá realmente uma disputa grande. Eu, a princípio, eu não sei se eu vou continuar no PTB ou não. Eu tenho conversado com alguns partidos, né? Não vou falar ainda quais são, mas tenho conversado com alguns partidos. A gente não sabe ainda, está uma briga lá em cima, quem vai ficar com qual partido, se vai ser qual grupo. Por isso que eu falei, está um pouco cedo ainda. De repente surge um candidato novo com dois partidos, aí consegue abranger um grupo de... Eu acho que vai dividir muito isso ainda, entendeu? O próprio Rodrigo, lógico que o pessoal ligado a Rodrigo e o pessoal ligado a Vladimir vão ter as maiorias dos partidos, né? Isso não tenha dúvida, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar pensando em poucos partidos e muito cacique dentro do partido, porque senão vai ser um giro gigantesco dentro da Câmara, né? Então, eu acho que quanto mais bons candidatos vierem, mais bons vereadores podem surgir também. Porque senão fica naquele bolinho do grupo Vladimir, bolinho do grupo de Rodrigo, bolinho dos independentes, e aí a gente fica mexendo na mesma panela o tempo todo. Então, reforço que tá cedo ainda, espero que bons nomes venham para que a gente consiga dividir um pouco essa questão desses partidos e novos nomes surjam, inclusive, para a Câmara Municipal de Campos, que precisa sempre ser renovado com ideias novas e pessoas com ideias novas. Eu torço por Campos, Luiz. Sinceramente, eu torço pela minha cidade. Torço que venham bons políticos para a cidade. Estou preocupado com a gestão como um todo, repito isso, porque estou vendo a mesma política velha se repetir, isso é muito ruim. Então a gente espera que ideias que seja desse grupo, ou de grupos diferentes, sejam implementadas em Campos para a gente ter um futuro melhor. Me preocupo muito com o futuro de Campos. Como político, por tentar, né, estar fazendo certo, é lógico que a gente acerta e a gente erra, nós somos seres humanos, mas você não tomar 100% partido dentro da política é uma coisa que eu estou aprendendo muito. A gente sofre muito, porque é retaliado, a gente não tem poder de munição para poder segurar uma liderança aqui, arrumar um emprego ali, conseguir alguma coisa ali. Então é um momento novo para mim dentro da política, mas que não está sendo muito fácil, não. Estou sendo muito sincero, mas estou com a minha consciência tranquila, com meus acertos e com meus erros. Inclusive, só para falar uma relação de nominato, para fechar a minha participação, muito se fala, inclusive, que já está conversas de que nominatas serão feitas, inclusive compondo pessoas que hoje estão no grupo Bacelar e pessoas que estão no grupo Vladimir. Então, que siglas terão candidatos de grupos considerados hoje opostos e estarão disputando no mesmo partido. Pelo menos isso é o que vem sendo dito, inclusive por pessoas tanto ligadas à base quanto ligadas ao grupo independentes, aí, oposição. Então, assim, não vai ser difícil de a gente ver em partidos pessoas que hoje estão em lados opostos, né, vamos dizer assim. Porque hoje já vive essa situação dentro da Câmara.
No PT você tem 2 que são hoje no grupo de independentes de oposição e um que é da base. Você tem do PSD, então, também tem pessoas ligadas ao governo, pessoas ligadas ao outro grupo. Então, essa salada aí não vai ser difícil também de se repetir para a próxima eleição. Você tem razão. A gente já teve umas 2, 3 reuniões para falar sobre o partido, não chegamos a lugar nenhum. A gente começou e terminou sem a menor, como já houve umas 2, 3 reuniões entre os vereadores, mas não entramos e saímos do mesmo jeito. É história verídica. Só para você ter noção, hoje a União tem o vice-líder do governo, que é Juninho, tem a família Garotinho ainda lá, né, tirando o Vladimir, e hoje o partido está sendo presidido pelo Rodrigo Bacelar. Provavelmente ele não assumiu ainda oficialmente a presidência, mas está lá. Então é tudo muito, muito incerto ainda, realmente. Quem olha de fora assim não consegue entender. A gente que está aqui às vezes não entende bem. Se olhar de fora. Eu tô nessa, Cláudio. Por aí. Eu sou garoto novo na política aí. Então a gente vai aprendendo com as pancadas. Bom, Desculpa, só para caminhar para o encerramento, 8h57, eu não citei, lápis meu, e também aparece nas pesquisas prefeito, CVC da Direita Campos, que tem sobre ele a dúvida, né? Vai apostar nisso para tentar dar Bolsonaro na cidade, ou vai tentar uma candidatura talvez promissora a vereador? Isso aí ele pode responder, né? Mas é um nome citado nas pesquisas. Sim. Eu não coloquei aqui, estaria sendo injusto se eu não fizesse. Quer comentar, Rafael? Já que você também se identifica bem com a direita, aí, não sei, de repente. Eu não tenho muito contato com o CVC, eu tenho muito pouco contato com o CVC, eu tive com o CVC umas 2 vezes só, mas nunca conversei com ele, então não posso opinar. Eu vejo o CVC um pouco de extrema direita, né? Ele é extrema direita, e eu já falei que eu não sou muito a favor nem de extrema de esquerda, nem de extrema direita. Então, mas não posso opinar sobre a pessoa dele, porque não o conheço, sinceramente. Eu tive 2, 3 vezes com ele, só cumprimentei. Bacana. Meu caro Rafael, claro que a gente fica sempre com aquela sensação de que falta falar mais, quer conversar mais, mas é também a sensação e aí aquela coisa de uma nova entrevista e um tempo aí, né, breve. Você é sempre bem-vindo a essa casa. Prazer imenso te receber aqui no Folha no Ar. Mais uma vez eu repito, seja sempre bem-vindo, né? Bom trabalho aí para você e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Só dar um recado aqui que eu esqueci de falar, mas é uma causa muito bacana. Amanhã, a partir de 1h, a gente está fazendo um lançamento lá do projeto Para Esportes, em parceria com a Enel. A gente conseguiu um projeto incentivado junto à Enel. Vocês estão convidados oficialmente aqui. A gente vai fazer um festival lá com cerca de 350 a 400 crianças com deficiência, que é mais ou menos o que a gente está atendendo hoje já dentro da UENF. Agradecer ao UENF pela parceria, por ter aberto as portas lá para a gente. Começamos com a ecoterapia lá no Para Esportes. Vão ter Jogos Pan-Americanos ano que vem. Enfim, a gente a Luísa acompanha isso há muito tempo, a gente tem muito orgulho do projeto Para Esporte. Então estou convidando vocês aqui para estarem presentes lá. Vai vir o diretor nacional da Enel, o bispo Dom Rifan vai vir ou o secretário estadual de esporte ou alguém indicado por ele, várias autoridades, enfim, do governo do município de Campos, diretor nacional das Olimpíadas Especiais Brasil. Então a gente vai ter um lançamento muito bacana. Vai ser um festival esportivo na UENF, ali na quadra esportiva perto da piscina, a partir de 1h. Estão todos convidados. Bacana. E eu que agradeço a Luiz, o Rodrigo, Cláudio, a Folha da Manhã, que eu tenho um carinho muito grande, considero amigos de verdade, que me acompanharam minha carreira, e a gente está junto há tantos e tantos anos. Obrigado aí pela entrevista, prazer enorme estar com vocês. Valeu, deixa eu chamar aqui o Rodrigo para fechar com você e também na sequência o Aloysio. O Rodrigo, obrigado por hoje, querido, valeu, bom dia para você. Agradecer a você, agradecer ao Aloysio, agradecer ao Twin. A gente tinha outros assuntos que a gente poderia falar. Eu tenho acompanhado o Twin, é uma pessoa que vai na tribuna quase sempre com colocações muito cirúrgicas e que tem surtido alguns resultados. Eu posso citar como exemplo a questão da poda ali na Nilo Peçanha,
onde nós tivemos aquele trágico acidente, né, que você chegou a citar na tribuna, e foi atendido o seu pedido ali, sua reivindicação em relação ao aquele corte de árvore que atrapalhava, né, aquelas pessoas a passarem ali. Nós tivemos um atropelamento, inclusive, né, foi relatado por você, e também, mais recente, a questão do Morro do Itaó, que é um problema que a gente enfrenta há bastante tempo, de estar fechado já, é um ponto turístico que estava fechado, e logo depois da sua colocação lá na tribuna, parece que as obras foram retomadas, e a gente já está aí com a previsão que em setembro o Morro do Itaó vai estar sendo reaberto oficialmente à população. Então, só estou citando duas questões que foram levadas por você à tribuna e que tiveram resposta imediata. Eu acho que é isso que faz parte mesmo, como você colocou, desse processo de pacificação, né? De ser independente de quem é que esteja levando a reivindicação, que essa reivindicação, se for em benefício da população, que ela realmente possa ser colocada, e é isso que eleva o nível de debate, realmente, como a Luiz colocou desde o início aqui nesse programa, né? Não são ofensas que vão fazer a população... na verdade, muito da classe política às vezes é desrespeitado porque não há esse respeito, inclusive, entre os entes políticos. Então, acho que está na hora de a gente mudar isso aí. Com certeza. Bom, 9-2, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, também o seu fechamento, sua despedida por hoje, e eu também agradeço sua presença. Agradecer a Twin pela entrevista. Poderíamos falar, o Itaoca é uma coisa que a gente passou, é muito importante, é uma outra bandeira de Twin. É um cartão postal de Campos, né? Basta olhar no planície que você vê antes do Imbé. Parece um batedor, uma vanguarda do Imbé, né? O morro ali, antes da serra, uma visão muito bonita. Mas falamos bastante coisa, poderíamos falar muito mais. Né? Parte dessa entrevista vai estar reproduzida pelo Rodrigo no ponto final de sábado, né? Eu acho que a gente passou por vários assuntos e logicamente que política, né? Você tem que ter lado. Na vida você tem que ter lado, né? Tem que ter cara. Mas você não precisa, para defender seu lado, baixar o nível da discussão. É isso que o Jorge falou aqui, que o Twin falou aqui também, o Rodrigo falou agora. As ideias podem se digladiar, não as pessoas, né? Acho que está na hora das lideranças políticas de Campos, de uma maneira geral, né? Afinal, quem lucra com isso, né? Ninguém. Qual o objetivo disso, né? Então, faço aqui um apelo para que as pessoas baixem um pouco a fervura, porque tá... Esse negócio, na verdade, cara, porque rola essa confusão, vai envolver vereador, vai envolver imprensa, vai envolver população. Enfim, espero que, como o Jorge pregou, como o Twin está pregando, como o Rodrigo falou, que seja um debate baseado em propostas, né? Você precisa xingar o prefeito, fala do transporte público, que é realmente um problema gravíssimo da cidade. Verdade. Entendeu? Proposta, né? E amanhã, anunciar que amanhã vai estar o prefeito Vladimir Garotinho aqui. Um dia um vereador do grupo, ligado ao grupo dos Bacelar, no dia seguinte o prefeito, e assim que se faz democracia, assim que se faz jornalismo, né? Ouvindo sempre os lados, todos os lados. Eu me permitiria dizer de alto nível. Né? Não é bom elogiar, mas autoelogio nisso, mas é tentativa de fazer democracia de alto nível, desse jeito, com discussão, com debate, mas sempre no campo das ideias. Bom, então fechamos por hoje, Aloysio, Rodrigo e nosso querido Rafael Twin. Abraço nesses filhos maravilhosos que você tem. Aliás, a menina disparou aí agora também, né? Vamos levar ela para o Fluminense, se Deus quiser. Vai estudar. Como é que é o nome dela? Nicole. Foi vice-campeã brasileira agora, lá em Bauru, em São Paulo. Quantos anos ela tem, Rafael? Fez 13 anos agora, mas está muito bem. Está ranqueada entre as duas do Brasil. Ficou o segundo melhor índice técnico do Campeonato Brasileiro, que é um índice comparado ao melhor tempo do mundo. Então é uma menina muito promissora aí que pode representar a nossa cidade. Legal, muito bom. E o pai baba. Se não tiver água na piscina, vai a baba do lado. Valeu. Eu mais nervoso, Luiz, e quando eu nadava, eu falava meu Deus do céu, se eu soubesse, eu voltava a nadar. Rapaz, depois vamos fazer um programa com as histórias suas
as histórias suas como atleta. Eu só lembro da você e o Guga bebendo até de manhã em Nova... Eu, o Guga Fittipaldi e o Xuxa. Na véspera do jogo com o Pete Sampras. Pete Sampras. Tomava... Ganhou do Pete Sampras. Ele ganhou... Não perdeu. Foi aquele jogo... Aquela pancada... E ele só ficava assim, tomava long neck, falava assim... E amanhã tem o Sampras. O saque dele é muito forte, Twin. Aí eu falei, calma, rapaz, peraí que eu vou pegar mais um long neck. Jogou muito, foi aplaudido de pé por todos, inclusive pelo Sampras, na final. Foi em Miami esse jogo, foi muito bacana. Que legal. Então tem que marcar logo isso aí. Tem muita história. Tem história também que alugou a cabana, aí deixaram comida do lado de fora. Acorda, tem um urso, grizzly, de 3 metros. Ficamos um dia e meio preso. Quem é que vai lá falar com o urso? Lá na Smoke Mountain, na Universidade de Tennessee, e o técnico esperando a gente para treinar segunda-feira. Cadê que a gente conseguia sair da cabana? O da puta comeu tudo. Muito bom, muito bom. Aqui, gente, muito bom. Bom dia para vocês aí, muito obrigado e até amanhã. Para você ligado aqui na Folha, o pessoal que interagiu, que participou, depois, Twin, pede lá a sua equipe, você mesmo também, que eu sei que você cuida disso, dá uma olhadinha lá no Face da Folha, tem muitos comentários, tem pessoal que te segue, que te acompanha lá também. E a gente fecha por aqui amanhã de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Nem todo herói usa capa, mas todo pai gosta de ganhar presente. Compre o presente para o seu herói no Comércio de Campos, uma campanha da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campos. Comércio forte é cidade desenvolvida. A campanha Negocia Fácil de Águas do Paraíba foi prorrogada. Quitar suas dívidas nunca foi tão vantajoso. Você pode ganhar até 65% de desconto. Faça o pagamento via PicPay e receba até 15%